Meus caros, assistimos ontem a mais uma maravilha da comunicação social portuguesa. E neste caso refiro-me apenas às televisões. Como sabem, ontem foi o último dia da Festa do Avante, aquela festa onde o bicho não entra, está proibido já desde o ano passado, e tivemos então o discurso, a homilia final do Sr. Padre. Eu peço desculpa, mas eu só me lembro um padre, aquilo só me lembra uma homilia, ainda por cima ele está ali a ler, do Jerónimo de Sousa. E acontece que as três televisões, estiveram a transmitir em direto todo o discurso na íntegra. Claro, uma delas depois deixou de seguir, que foi a TVI 24, deixou de seguir aquela homilia, mas tanto a SIC, a Sociedade Irmãos Costa, como a RTPPP, que é a rádio e televisão paga pelos portugueses, e 3 vezes ela é paga por ano na taxa de audiovisual, nos impostos gerais e depois no final nos acertos, nos reforços que é preciso sempre dar à RTP, que nos custa qualquer coisa como 180 milhões de euros, dá meros 500 mil, meio milhão por dia. E é bom não esquecer que quem tiver a TV por cabo, que é a maioria dos portugueses da classe média, média baixa, quem tiver essa televisão por cabo paga o cabo e, portanto, está a pagar outra vez a RTP, porque também está incluída no cabo, também recebe. Mas dizia eu que as 3 televisões transmitiram o discurso de Jerónimo de Sousa na Festa do Avante e eu ponho-me a pensar, bem, mas vamos lá ver, Jerónimo de Sousa, aquele partido que é o último partido comunista de toda a Europa, que tem alguma expressão, e neste caso até tem mesmo, porque o Partido Socialista precisa do Partido Comunista para aprovar o seu orçamento, e como já sabemos, já há 2 dias que sabemos que o orçamento está mais do que aprovado, o semanário O Nascer do Sol trouxe isso logo na primeira página, portanto, mas pensava eu com os meus botões, se fazia algum sentido estarem 3 televisões a transmitir em direto o discurso de um líder político, enfim, está bem, numa festa, numa rentrée política, tudo muito bem, mas um partido que tem a expressão que tem em Portugal. Ora, vamos lá ver, a expressão que o Partido Comunista tem em Portugal não ultrapassa os 5%. Claro, a última sondagem deu-lhe 6%, estou a apresentá-la aqui atrás, mas foi a última, porque todas as anteriores deram menos. E se nos recordarmos do que aconteceu já este ano com as eleições presidenciais, o candidato do Partido Comunista, João Ferreira, teve exatamente 4,32%. Nem chegou a 4,5%, muito menos a 5%. Ora, um partido que tem esta expressão junto do público, 5%, vá lá, números redondos, vá, uma média de 5%, merece que todas as televisões estejam a transmitir em direto o discurso do seu secretário-geral, o presidente, ou o seu padre. Eu acho que não merece. E olha, e logo a seguir vem a Catarina Martins, mais um quarto de hora. Mas se olharmos para a expressão do Bloco de Esquerda nas últimas eleições presidenciais, ela foi de 3,95%. A Marisa Matias não chegou a 4%, ainda ficou atrás do João Ferreira. Como é que partidos residuais como estes, hoje em dia são residuais? Claro, o Bloco de Esquerda ainda tem 19 deputados, mas isso foi porque as eleições foram há 2 anos. Hoje em dia não teria 5, se calhar nem 4. Como é que um partido com 3,95% e todas as sondagens lhe dão aquilo, mesmo que seja 4,32% como o PCP, como é que um partido destes capta a atenção de todas as televisões durante todo o tempo? Eu vejo mais vezes a Catarina Martins do que vejo qualquer outro líder político, incluindo o Rui Rio. Mal por mal, tem 4 vezes mais, 5 vezes mais, nem que seja 25% ou 22%, não se pode comparar 22% com 3 ponto qualquer coisa. Pois eu vejo muito mais a Catarina Martins do que vejo o Rui Rio nas televisões. Dir-me-ão, são critérios editoriais? Não, não são. Não são. Isto é favoritismo. Isto é falta de ética. Os partidos deviam ter uma presença televisiva proporcional àquilo que eles valem, como acontece no Parlamento, a propósito. Mas se assim fizessem, o Bloco de Esquerda desaparecia, não se via. E a verdade é que a Catarina Martins consegue levar as televisões atrás de si para onde ela quiser, até para o meio de uma mata em Viseu. Eram mais repórteres televisivos do que os membros do Bloco de Esquerda na conferência de imprensa. Eu lembro-me, e com certeza que o meu leitor também se lembrará, foi há pouco tempo, numa ação qualquer do partido.
Mas não foi caso único. A própria Joana ou Mariana Mortáguas, uma das duas gêmeas, disse num vídeo que correu meio mundo, e até passou no polígrafo, que o Bloco de Esquerda não tem nenhuma dificuldade em convocar os meios de comunicação social e aparecer nas televisões quando bem quer e lhe apetece. E é verdade. Meus caros, o Bloco de Esquerda passa a vida a mentir-vos, mas neste caso é uma exceção. Realmente, eles quando querem, aparecem. De tal forma é que estão a aparecer dia e noite. A Catarina Martins não sai das televisões. Ela aparece... a Rainha da Inglaterra é brutal. Ela aparece mais vezes, mais tempo do que o Costa. E tem 3,95 nas últimas eleições. Sondagens dão-lhe 4. Como é que é possível que partidos residuais, neste momento, da extrema-esquerda, partidos que não encontram pares em toda a Europa desenvolvida e civilizada, pares com poder para influenciar qualquer governo por essa Europa fora? A extrema-esquerda é residual em toda a Europa. É coisa tipo 2%. Na melhor das hipóteses, porque a maior parte das vezes não chega a 1%. O Partido Comunista Francês, por exemplo, que era um portento nos anos 80, hoje está coligado com 4 ou 5 pequenos partiditos, mini-partidos, e mesmo assim não chega a 4%. Portanto, vejam, todos os partidos comunistas desapareceram em toda a Europa civilizada e rica, exceto em Portugal. Já nem em Espanha há Partido Comunista. Socialista ainda há, infelizmente, está no governo, mas por pouco tempo. Mas partidos comunistas não os há em parte nenhuma no poder na Europa desenvolvida e civilizada, nem em nenhum país, mesmo fora da Europa, meus caros. Nenhum país desenvolvido, próspero, tem sequer um partido comunista com alguma expressão, nem sequer na oposição. Quanto mais a influenciar diretamente um governo. Pois Portugal, desgraçadamente, ainda o tem. E ontem vimos o poder, que não sabe de onde vem esse poder, mas que realmente ainda o tem. Põe as televisões todas a transmitir meia hora ou mais de discurso, sempre a mesma cassete, sempre a mesma banalidade, a encher a boca com os trabalhadores, quando eles não representam senão 5% dos trabalhadores, senhor. Ainda hoje fiz um boneco com os pontinhos pretos e vermelhos, 95 pontos pretos são os trabalhadores, 5 pontos vermelhos são os comunistas. 5% enchem a boca com os outros 95%, mas esses 95% não querem saber do Partido Comunista para nada, não querem saber daquilo para nada, daqueles outros 5%. Como é que é possível que haja lata, que haja coragem, que haja, falta de decência, de honestidade intelectual para se encher a boca com os trabalhadores, quando esses trabalhadores não querem saber do Partido Comunista para nada? Meus caros, isto é hilariante. Mas é o que temos. E são estes comunistas que representam 5% da população portuguesa que fazem com que Costa consiga aprovar o seu orçamento, o orçamento do empobrecimento, da pedinchice, que nos leva cada vez mais para o fundo da tabela da Europa, que nos distancia cada vez mais da média da Europa, apesar dos ministros mentirem e dizerem que não. Mas eu já provei várias vezes, e qualquer pessoa que tenha o 7º ano de matemática percebe que mesmo que nós aumentássemos 0,5% o nosso PIB, mais de 0,5% a mais do que a Alemanha, por exemplo, estaríamos cada vez mais longe da Alemanha, porque a base de incidência onde se calculam esse 0,5% na Alemanha é 16 vezes maior que a portuguesa. Portanto, nós tínhamos que crescer 16 vezes mais do que crescemos para mantermos mais ou menos a distância para com a Alemanha. A distância real. Eles continuam a enriquecer e dão-nos uma volta de avanço a cada 7 anos. Quer dizer, eles afastam-se de Portugal a cada 7 anos, tanto quanto nós valemos. Tanto quanto o nosso PIB vale. Portanto, dão-nos uma volta de avanço a cada 7 anos. E estes ministros continuam a tentar enganar o povo, a dizer que não, a dizer que estamos a convergir para a Europa, porque a Europa cresce, por exemplo, 1% e nós crescemos 1,1%. Mas sobre uma base de incidência ridícula. Portanto, estamos sempre cada vez mais longe. Imaginem 2 carros. Um viaja a 50 km por hora, o outro a 100. O que vai a 50 km por hora tem que aumentar sempre mais do dobro, proporcionalmente, ao outro, que vai a 100, para se conseguir aproximar dele.
Porque se ambos aumentarem a velocidade na mesma percentagem, o que vai a 100 km a hora está cada vez sempre mais longe do que aquele que vai a 50, embora a percentagem seja a mesma. Lá está, 10% de 50 é 5, mas 10% de 100 é 10. É o dobro. Portanto, a percentagem sendo a mesma, o carro mais rápido está sempre cada vez mais longe e está sempre cada vez a maior velocidade. O país mais rico está sempre cada vez mais longe, está sempre cada vez mais rico. Portanto, parem de enganar os portugueses com esses conceitos básicos e completamente errados sobre uma estatística manipulada. Portugal, enquanto tiver um partido comunista que representa 5% da sua população a influenciar diretamente o governo e, portanto, a influenciar a população inteira, não vai senão onde tem ido, ao buraco mais fundo e mais negro de toda a Europa civilizada. Felizmente, em 2023, meus caros, teremos solução para toda esta pobreza, toda esta miséria, para toda esta desgraça. Teremos eleições legislativas em que correremos com toda esta esquerda dinossáurica, a última esquerda da Europa que já devia ter sido extinta há pelo menos 30 anos, como aconteceu com todos os países civilizados e até do leste, depois da queda do Muro de Berlim em 89 e depois do fim da União Soviética em 91. Há exatamente 30 anos que não há comunismo em lado nenhum na Europa, exceto a meia dúzia depois de países pequenos por esse mundo fora, pequenos e paupérrimos países como Cuba, Laos, Vietnã, Nepal, por aí fora. Se é esse o modelo de desenvolvimento que os comunistas querem, muitos parabéns, mas acho que nenhum português quer transformar Portugal numa Cuba ou numa Venezuela ou numa Coreia do Norte. Viva o progresso e o desenvolvimento e abaixo as teorias de 1850, que já provaram, infelizmente já provaram à custa de muitos milhões de vidas na Rússia e na China, que essas teorias comunistas, para além de antidemocráticas, porque professam um partido e um pensamento únicos, não funcionam em lado nenhum.